3 passos para você viver bem a quaresma, um vídeo sucinto para que você, atendendo a pedidos, consiga tirar o maior proveito desse momento que não deve ser apenas cultural e sim verdadeira transformação. Eu ia falar por último isso, mas acho que é fundamental para a gente começar aqui. O que é a quaresma? São 40 dias de preparação para a Páscoa, mas principalmente transformação. Penitência é algo lateral. Penitência, por mais importante que seja, ela é a tradução latina de uma palavra que vem do grego, significa metanoia, que é transformação na Bíblia. Então, o intuito da penitência é gerar a tua transformação. Transformação como? Para se aproximar de Deus. Porque se o ápice, toda a quaresma é uma preparação para a Páscoa, é porque a Páscoa é tão importante assim, que ela vale mais que o Natal. Porque se no Natal o próprio Deus se fez homem e veio à Terra por nós, para nos ensinar a ser santos, é na Páscoa que Jesus ressuscita. Então, não só porque ele morreu por nós, mas porque ele ressuscita, então tudo tem validade, ele vence a morte, e é isso que a gente vai celebrar, mas para a gente celebrar bem é preciso preparação e a igreja propõe isso. Então, eu vou separar em 3 pontos que são, primeiro, conhecer o seu defeito dominante, depois, definir uma boa penitência, e terceiro, preparar-se para a Páscoa vivendo por amor esse momento de quaresma. E eu vou destrinchar cada um deles, mas saiba que esse viver por amor vai ser o mais importante, então eu preciso da sua atenção especial nesse final. Então, primeiro de tudo, conhecer o seu defeito dominante. O que é o defeito dominante? É aquele teu pecado de estimação, talvez o pecado que você caia mais frequentemente, que mais te afasta de Deus, assim. Pode ser um pecado grave, talvez, possa ser um pecado venial, mas que está sempre frequente nas suas confissões, é um pecado que você tem dificuldade de parar, não é algo pontual, é algo que você percebe que dele derivam todos os outros pecados, talvez não todos os outros, mas grande parte deles, e é o que mais te atrapalha hoje a se aproximar de Deus, é o que mais te atrapalha hoje de ser santo. Pois bem, se a quaresma é um momento de transformação para se aproximar de Deus, definir qual que é o defeito dominante que a gente vai combater é o primeiro passo lógico. No Catecismo, parágrafo 540, porque eu gosto de citações, ele explica sobre esse momento que a gente vive com Jesus dos 40 dias. Ele explica como que foi para Jesus. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário de que ele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador, por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Então, um Deus que aceita passar pelas tentações, mas que não cai. Mas ele passa pelo mesmo que nós estamos passando, por muito mais do que nós, mas ele passa pela situação de ser tentado. Ele se rebaixa a esse nível por humildade, por amor a nós. Todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Então, esses 40 dias que Jesus esteve no deserto, também 40 de maneira simbólica, você pode pesquisar na internet e perceber, 40 dias, são 40 semanas de gestação, então a origem da vida, são 40 dias de várias outras maneiras no Antigo Testamento, é algo muito simbólico, a Bíblia tem referências cruzadas ricas nesse sentido, mas um momento para, negando a nossa vontade, trazendo penitências, contrariando o que a gente gosta, a gente ganhar autocontrole, a gente ganhar domínio sobre o homem velho e, através desse desapego, através dessas contrariedades, a gente se preparar para a morte. Como assim, Ângelo, se preparar para a morte? Porque a quarta-feira de cinzas é o começo da quaresma e você começa lembrando que é pó e ao pó voltarás. Que tudo isso daqui vai passar. Eu estava num convento recentemente de mais de 300 anos de existência. Se não me engano, era um convento do século XVII. E era muito simples o convento. Por mais que tivesse sido reformado e hoje tenha muitos confortos que na época que ele foi construído não tinha, aquilo me provocou o seguinte pensamento. Imagina as pessoas que viveram aqui, os frades, como que era mais fácil eles viverem esse amor a Deus com um desapego tão grande, porque eles tinham menos coisas mesmo. A cama era mais simples, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, as portas muito rústicas, o teto não tinha laje. É uma situação que realmente te mostra que você não está aqui para se aproveitar e para se entregar. Estou falando da realidade dos frades ali. Talvez isso não se aplique para uma pessoa que precisa dar uma boa formação para uma família, para uma pessoa que, para um pai, para uma mãe. Talvez esses confortos sejam até necessários. Mas eu digo, isso me veio forte, esse desapego, sobre como realmente quando eu não tenho muito para me preocupar e eu já me desapeguei,
é mais fácil de eu me agarrar com força a Deus. Então que a quaresma, nas coisas que a gente for negar fazer, nas penitências que a gente topar fazer, nos sofrimentos que vierem, que você vai abraçar com mais amor ainda e mais disposição, afinal é tempo disso, que sirva para você lembrar que tu és pó e ao pó voltarás. Outra história, antes de eu passar para o segundo ponto, e você conhecer o seu defeito dominante, também tem que falar disso, na verdade, o primeiro ponto principal dele, né? Mas outra história é sobre como a gente não pode cair na tentação de viver sempre no conforto, e a quaresma é um chamado a isso. Imagina que você vê Jesus num caminho de rosas, ouvi essa história recentemente, e me ficou muito clara essa visão das rosas. Jesus pisando nas rosas, aquele caminho lindo, convidativo para que você vá junto, mas a partir do momento que você entra nesse caminho, você só sente os espinhos que perfuram o seu pé. E é doloroso. Mas essa dor não significa que não vale a pena, pelo contrário. Se o jugo é pesado, a parte mais pesada quem está carregando é Jesus. O seu jugo, na verdade, é leve para nós. E fazer parte desses sofrimentos por amor a Ele vai ser fundamental para que a gente cresça na santidade e chegue onde Ele quer que a gente chegue. Se isso não faz muito sentido para você, por enquanto eu te peço que você confie. Mas se você pensar um pouquinho mais, você vai perceber como você dá valor às graças que Deus te dá quando você se nega. Você vai perceber como você está cada vez mais miserável quando você busca sempre fazer a sua vontade. Por exemplo, você quer sempre um banho quente, a condição perfeita do jantar, que a comida vem fresquinha, que é a comida que você gosta, que o ônibus não atrase, que você vai pegar um carro bom e pegar e passar bem. Sei lá, pensando em várias situações do dia. Você tem um exemplo de jantar, você tem um exemplo de transporte, mas quando você quer tudo exatamente da sua maneira, a menor imperfeição tira a sua paz. Enquanto que se você está em Deus, se você é mortificado, se você tem domínio de si mesmo e acima de tudo, se você está desapegado, que você sabe o que realmente importa é Deus, essas coisas não vão tirar a sua paz. Você vai ser mais feliz ainda, mesmo em meio às mortificações. Afinal de contas, sofrimento não significa tristeza. Sofrimento por uma alegria muito maior que é estar em Deus. Portanto, se a quaresma nos chama a tudo isso, conhecer o defeito dominante é fundamental para isso. E uma dica para você conhecê-lo é fazendo exames de consciência diários. Ao final do dia, se perguntar o que você fez de bom e agradecer a Deus, o que você fez de mal e pedir perdão por isso, mas um exame breve, de 3 minutos talvez, para você não se desesperar diante de tantas falhas que você comete. E um propósito de emenda para o dia seguinte. Fazendo isso todos os dias e também fazendo bons exames de consciência mais aprofundados antes de confissões, como mais de uma vez por mês, talvez semanais, mas que não confissões tão espaçadas, isso já vai ser suficiente para que você perceba aonde você vem caindo mais. E pedir a Deus que você enxergue, que você perceba quais que são os seus defeitos dominantes. Senhor, dai-me a graça de me conhecer. Você pode pedir isso a Deus para que Ele tire a trave que está no seu olho. Aquela passagem linda que fala sobre como é fácil da gente ver o defeito nos outros, o cisco no olho do outro, mas a gente não vê a trave que está no nosso. Então pedir isso em oração, inclusive, porque é algo que com certeza Jesus vai querer te mostrar e vai te mostrar numa medida que não te assole, mas numa medida que te prepare para enfrentar isso. Então, primeiro ponto, conhecer o seu defeito dominante. Segundo, definir uma boa penitência. Se você está assistindo esse vídeo enquanto eu lanço, a gente está em plena quaresma de 2025, você talvez já tenha definido a sua penitência. E se você achar que está muito difícil, que você não vai conseguir cumpri-la, eu vou dar uma dica para você, é possível mudá-la, mas você precisa conversar com o seu confessor habitual, com o seu diretor espiritual, talvez com um pároco de confiança, porque se você fez um voto a Deus, sob pena grave, talvez até sob pena de pecado mortal, que se você descumprisse, é como se você estivesse voluntariamente pecando mortalmente contra Deus, aí é muito complicado, daí você tem que repensar. Antes é melhor você escolher uma penitência que seja capaz de cumprir, do que propor algo muito difícil e não conseguir cumprir depois. Mas sim, é possível mudar, mas precisa ser analisado caso a caso. De qualquer forma, a minha orientação é que você escolha bem as penitências, se não dessa vez nas próximas. Importa mais que você escolha coisas mais fáceis, que você tem certeza que você consegue cumprir, mas que ainda sejam desafiadoras. Não estou falando para você pegar leve, estou falando só para que você seja sensato, mas que você vai conseguir oferecer com um grande amor ali nessa penitência, ao invés de escolher algo que vai prejudicar a sua saúde, que vai te deixar inquieto durante o dia, que vai ser mais do que só... que vai ser uma dificuldade grande demais para o que você está preparado. Por exemplo, pode ser que hoje
você tenha vontade de acordar às 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, ou estar também no Rosário do Instituto Hesed, em outras adorações aí de madrugada, mas pode ser que isso seja demais para você. Não quero desedificar de maneira alguma, o Espírito Santo inspira, e isso pode ser um a mais que você pode oferecer. Mas se você percebe que a sua rotina é tão puxada e que se você ficar fazendo isso, você vai adoecer e você não vai aproveitar bem aquele momento e ao longo do dia você vai tratar os outros mal, talvez importe mais que você faça uma abstinência mais pontual. Talvez tome um banho frio quando tanto te gostaria de tomar um banho quente, ou que você coma menos do que você gosta, ou que você não coma carne em dias específicos da semana, ou se você já faz isso, aumentar a quantidade de dias. Enfim, a proposta aqui não é trazer uma lista de penitências, existem várias listas na internet. Mais uma vez, eu não estou dando nada que seja preto no branco. Esse tipo de decisão é coisa que você tem que analisar com critério, tendo vida de oração, considerando a sua situação. Não vai sair aí falando, porque o Ângelo disse, agora eu vou parar de rezar o rosário do Frei Gilson. Pelo contrário, vai fundo, eu encorajo que você faça isso. Mas o meu chamado é que você não seja orgulhoso ao escolher a sua penitência, que você seja realista e que você entenda aquilo que Santa Teresinha tanto enfatiza, que eu já falei aqui outras vezes, que importa muito mais o amor que eu coloco na obra do que o tamanho da obra em si. Então, se você vai rezar um terço extra, se você vai começar a rezar o terço, se você ainda não fazia, se você vai começar a leitura dos evangelhos, se é um algo a mais ou um algo a menos que você vai fazer, independente do que você fizer, que seja com amor. Isso é importante para você definir uma boa penitência. Sem exagerar, algo que de fato contraria a sua vontade própria, mas principalmente que ajude você a vencer esse seu defeito dominante. Por isso que eu falei do primeiro ponto. Se você fizer uma penitência que te ajuda a vencer o teu defeito dominante, você vai estar caminhando para uma transformação mais eficaz, mais concreta com Cristo. Isso leva para o terceiro ponto, que é viver com amor, preparando-se para a Páscoa. Por mais relevante que seja esse momento de penitência, a gente não pode esquecer que penitência, é o que eu disse no começo do vídeo, é transformação. O intuito da Páscoa não é penitência. O fim não é o sofrimento. O fim não é o que você abdica, mas sim um meio é o que você abdica para o fim, que é aproximar-se de Deus. Então, teu propósito concreto pode ser crescer em intimidade com Deus, pode ser implementar uma prática de piedade, pode ser vencer um pecado teu e a tua penitência te ajuda a combater esse pecado, mas que não seja o fim só a penitência, que você queira conhecer mais Jesus Cristo, ter essa intimidade como essa pessoa que consegue se colocar nas cenas do Evangelho, que consegue contemplar sem fim em várias circunstâncias diferentes, como vários personagens, esses mistérios do terço, que você consiga estar vivo ali, presente no que Deus te chama a pensar sobre terço, sobre a paixão de Cristo. Leituras espirituais podem ajudar com isso. Ler Vida de Cristo, tem vários livros de autores santos e autores que, se Deus quiser, serão santos, mas autores mais modernos, que falam, que te influenciam a ter uma meditação, a imaginar como que foi a vida de Cristo e se colocar nos cenários. Eu vou dar recomendações aqui. Vocês pedem sempre recomendação de livro, eu vou dar agora, então. Bons livros de paixão de Cristo para você ler durante a Quaresma. Tem um de Santo Afonso Maria de Ligório, se eu não me engano é alguma coisa sobre a paixão de Cristo. Eu não anotei aqui, eu não tinha pretendido recomendar livros, mas vi agora. Então, se você estiver interessado, você vai dar um Google, você vai achar. E eu vou deixar nos comentários também. Tem um de Santo Afonso Maria de Ligório. Tem outro de Santa Catarina Emmerich, que ela foi uma santa que teve visões em revelação particular dos sofrimentos de Jesus Cristo. Foi um livro que inspirou a Paixão de Cristo de Mel Gibson. Então, quem já assistiu esse filme sabe quão forte é. E nas visões dela, escrito em livro, parece que é mais tocante ainda. É de chorar mesmo. Lendo um livro, chorar. E de se comover. Você vai encarar a missa de outra maneira depois de ler um livro desse. Se eu não me engano, é Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa assim. Só pesquisar pela altura vocês vão encontrar. Ele é um tesouro da tradição. Tem outro também que eu estava lendo nessa Quaresma, que é a história da Paixão de Cristo, se eu não me engano, do Luiz de La Palma. E também ele pega vários trechos da Bíblia, conforme no Evangelho, e ele vai destrinchando o que estava acontecendo, sobre como Jesus já sabia que ele ia morrer, mas que ele estava indo para Jerusalém mesmo assim, e ele promove reflexão sobre como o que Jesus sentia, o que Jesus pensava. Ele te promove uma empatia com Jesus,
para que você consiga imitá-lo e fomentar esse amor, porque afinal de contas a nossa relação tem que ser de uma intimidade de realmente sofrer com Cristo, de participar disso por amor e para que a gente possa se unir às chagas dele, para que a gente possa tirar desses momentos presentes passageiros frutos de vida eterna. E é aí que está o valor. Então, viver a Quaresma por amor, pensando, usando boas leituras para isso, definindo um objetivo concreto de aproximação com Cristo, não se perdendo só nas penitências. E assim, tendo a Páscoa como final, você vai chegar lá bem aproveitando, se preparando bem para a morte, sabendo que tudo que tem aqui é passageiro, que essa Quaresma seja realmente lembrar-se da morte, realmente viver cada dia como se fosse o último, um crescer em intimidade com Deus que vai ser quem a gente vai passar o resto da nossa eternidade amando, e que não seja só mais um momento cultural, não seja só um momento de não comer carne, que não seja só mais um ano, mas sim uma verdadeira transformação. Um abraçar o que a liturgia propõe. E com a graça de Deus, a gente vai conseguir viver essa Quaresma por uma transformação, por uma santificação que renda frutos de vida eterna. Deixa nos comentários se esse vídeo te inspirar para compartilhar para mais pessoas, também compartilhe. Você vai ajudar muitas pessoas de maneiras que você nem imagina quando você coopera com o Espírito Santo. Bora buscar junto as coisas do alto. Fica com Deus.